Cara, 110 mil é uma semana que isso aí deve ter gasto. Por favor, vamos falar do que de fato interessa. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Qual é a diferença da Virgínia, tá? Para esse rapaz chamado Daniel Pardinho, um empresário de bets que a senhora deu voz de prisão. Voz de prisão para ele. Qual é a diferença da Virgínia? A diferença é o seguinte. Olha só um minutinho, deixa eu concluir. Porque se for por falta de mentira e respostas infundadas, a Virgínia não deu só uma para vocês, ela deu várias. E, pelo contrário, ela ainda encarou vocês. Porque entre uma pergunta e outra do Girão, ela falava e quando você fez uma pergunta para ela, você poderia parar? Eu vou pensar se eu paro. Ou seja, vocês foram afrontados o tempo inteiro. A pergunta é, por quê? Qual é a diferença desse rapaz, desse empresário de bets chamado Daniel Pardim, que a senhora deu voz de prisão para ele? Qual é a diferença entre um e outro? É a quantidade de seguidores? Obviamente que não. Vamos lá. A diferença é a seguinte. Quando foram nós fizemos perguntas objetivas, eu fiz perguntas objetivas. Ela falou, eu vou pensar sobre isso, eu vou pensar sobre aquilo. Isso é subjetivo. Isso não é uma resposta objetiva. A pergunta foi, o senhor conhece a senhora Adélia? A sócia dele de 50%. Ele disse não. Eu estava com uma foto dele. Nada objetivo. Nada subjetivo, perdão. Totalmente objetivo. Aí eu disse para ele, eu vou lhe dar mais uma chance. Se vocês forem analisar e assistirem a oitiva dele desde o começo, vocês vão perceber que eu ainda dei chances para ele. Número 2. Ele sustentou o tempo inteiro, objetivamente ele mentiu. Ela disse, ela falou, ele falou, não vou responder sobre isso. Ela falou e ela disse, eu vou pensar sobre isso. Eu vou pensar sobre isso na mentira. Ponto. Tá? Vamos lá. Você sabe o que aconteceu essa semana? O senhor Daniel Pardim, e assim, até mesmo quando eu falei, senador Irã, presidente, eu não aguento mais, ele já tá na 10ª mentira. Eu vou dar voz de prisão. Ele falou, coitado, você vai dar voz de prisão para esse coitado que tá com essa roupa, esse pobre coitado. Então é muito fácil vestir uma camisa. Tudo bem que ela estava vestida com, independente de qualquer coisa, tá? Vamos lá. Ele estava vestido de pobre coitado, porém, doido para mim, Fontinelli. É quem rasga dinheiro, e rasga dinheiro ele não rasga. Vamos lá. Segundo ponto. Você sabe o que aconteceu na semana posterior? Você tá ciente dos próximos acontecimentos? Você tá acompanhando a CPI como deveria? Não, porque então, senão... Então eu vou te contar coisas que você não sabe, tá? E coisas que você não precisaria saber. Então eu vou contar agora. Na semana posterior, você lembra que senhor Daniel Pardim... Porque quando vocês estão assistindo a uma oitiva e vocês estão acompanhando a partir daquele momento, nós já temos um histórico. Então, vai lá. Daniel Pardim. Sócio de Adélia. 50%, certo? Com uma série de canetas. 50%, Adélia. Ele disse que não conhecia a Adélia. Eu tinha um print dele que ele apagou ao lado de Adélia. Fiquei ainda calada e esperando. Eu falei, não é possível que esse cara vai fazer. Eu não tô afim de dar voz de prisão. Aí eu tratei dele sobre a teoria dos jogos e nananã. Eu me coloquei, eu como advogada, não gostaria jamais que ninguém orientasse o meu cliente. Eu fiz isso de dó dele, tá? Vamos lá. Hoje que eu não fiz. Porque a banca da Virgínia, ela se comportou melhor. E eu vou dizer daqui a pouco por quê. Tá. E eles associam 50%. Ok? Quero que você ouça, Antônia. Você sabe o que aconteceu na semana posterior? Daniel Pardim é o nome dele. Ok? E a sócia Adélia. Ele, com foto da Adélia, ele dizia que não a conhecia. Eu ainda dei uma chance. O senhor tem certeza? E tarará. Bom, você sabe o que aconteceu? Aconteceu uma alteração contratual que eles fizeram, onde a Adélia, a senhora Adélia, saiu do contrato social
e deu espaço para quem? Você sabe? Uma pessoa chamada Elaine Pardinho. Por coincidência ou não, o mesmo sobrenome do sócio. Eu tenho foto de rede social, ele estava mentindo. Descaradamente. Uma coisa é você dizer, eu não concordo, eu vou pensar sobre isso. Outra coisa é você objetivamente mentir. Eu não conheço fulano. Fulano é teu sócio. Se você não conhecesse pessoalmente, mas você conhece. Vamos lá. Agora, sabe quem substituiu a Adélia? Uma senhora com sobrenome Pardim. Ok, uma semana depois. Ninguém sabe. Eu tô contando agora para vocês. Ok? Não, mas isso não é surpresa, e também não é É surpresa. surpresa, sim. Não, Eu mim, acho não. muito chocante Não, para mim não para é. quem está julgando, né? Para mim, surpresa foi o que aconteceu hoje. Quer dizer, nem foi surpresa, mas para mim foi ruim de ver. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Ela vomitou na cara de vocês, que são vocês que têm que proibir. Porque se ela não fizer, outros vão fazer. E que ela não está nem aí se é imoral. Então, você estava me dizendo que era coisa subjetiva e que ela foi, e você foi objetivo, vocês foram objetivos nas perguntas e ela foi objetiva nas respostas. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, senadora. Você sabe quando que a sorte, esporte da sorte foi legalizada? Olha só. Só me diga assim, quando? Me dê data. Você sabe quando que a esporte da sorte foi legalizada? A esporte da sorte está entre as bets legalizadas, autorizadas do ano passado para cá, dentre as 90, 73, mais ou menos. Vamos falar do esporte da sorte. Você sabe quando que a Vai. Virginia entrou? Não, me coloque aí, por favor. Qual é o dia? Qual sabe? é o dia, a data? Não, eu não sei decora 70 e Olha tantas. só, então vamos falar de coisa objetiva. Foi perguntado para a Virgínia. As bets, você já divulgou bet ilegal? E ela objetivamente respondeu não. E você sabe quando que ela anunciou como embaixadora da Esporte da Sorte, ela e o marido dela? Em 2022. Em dezembro de 2022, em uma story, ela arrastou 120 mil pessoas. E você sabe quando que a Esporte da Sorte foi legalizada? Em janeiro de 2025. Ou seja, pergunta objetiva, resposta objetiva e mentirosa. Olha só, Esporte da Sorte, ela fechou com a última... Marcos, traz para mim o documento que eu tenho. Ela fechou com o Esporte da Sorte e hoje ela trabalha com outra. Ela falou que ela tinha fechado em dezembro de 2022. E dezembro de 2022, nenhuma bet estava legalizada e nenhuma bet estava autorizada. Ninguém contestou a mentira dela. Nenhuma. Porque ela começou, a regulamentação começou em 2023. Nenhuma. E o que eu disse? Legalizada é uma coisa. Michel Temer autorizou. Não quero saber de Michel Temer, eu quero saber Eu quero saber de Michel Temer. Peraí. Não, eu quero saber da CPI de hoje. Foi feito perguntas objetivas, respostas objetivas e mentirosas, porque ela entrou em 2022 com o marido, como embaixadora da Era ilegal em 2022 quando? E era ilegal, porque a Esporte da Sorte... Quando era ilegal, Antônia? Quando era ilegal, Antônia? O Esporte da Sorte foi legalizada em janeiro de 2025. Como a maioria das bets, elas foram autorizadas. É diferente. Foi legalizado com a sanção de Michel Temer em dezembro de 22. Determinando a legislação da qual eu não participei para que o Poder Executivo regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, existe um limbo legislativo. Ela era legal, porém não regularizada. E a culpa não é minha, não. E eu sou crítica. Ela foi legalizada em janeiro de 25 porque a regulamentação obrigatória para ser executada pelo Poder Executivo, que eu não sou desse poder, foi iniciada em 2023. O governo Bolsonaro, os seus 4 anos, ele ficou inerte e omisso. Me mostra. Olha aqui. Em dezembro de 22,
Dezembro de 22, antes de sair do poder. Michel Temer simplesmente sancionou uma legislação permitindo. Estava legal, porém não regulamentada. E a legislação sancionada determinava, eu vou repetir inúmeras vezes, que o Poder Executivo, não o nosso, regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por só mais 2. Passou o prazo do governo Bolsonaro. Ele não fez, nem nos 2 anos e nem nos 2 anos posteriores.